Vamos fazer uma oração inicial. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos dando graças, Senhor, pelo esse dia de hoje, Senhor, esse dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que viemos até aqui, Senhor, para te agradar, para te honrar, Senhor, porque sabemos que o Senhor merece toda a adoração, Senhor. Estamos agradecidos, Senhor, por todos nós que estamos aqui, por aqueles que estão a caminho, Senhor, que possam vir com segurança, meu Deus. Sabemos, Senhor, que hoje é um dia maravilhoso, Senhor, porque sei que várias congregações, Senhor, estão fazendo um trabalho, Senhor, para engrandecer seu santo nome, Senhor, lembrando, Senhor, do seu poder, da sua honra, da sua glória, de tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Sabemos que hoje é um dia maravilhoso, Senhor, porque sabemos que a maioria das congregações coloca, Senhor, a sua vida, Senhor, para te agradar, Senhor. Sabemos que não devemos fazer não só isso no dia de hoje, mas todos os dias de nossa vida, Senhor. Por isso lhe pedimos que o Senhor abençoe também, Senhor, por esse estudo, Senhor, que eu vou dar, Senhor, que o Senhor possa estar comigo, me abençoando, Senhor. Que o Senhor possa abençoar também os ouvintes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, estamos agradecidos. Amém. Amém. Eu vou entrar no livro de Efésios, né? É a primeira vez que eu dou esse livro também, né? Mas a gente vai pegar um pouquinho da introdução desse livro, né? Então a gente podemos pensar sobre esse estudo de Efésios, né? A gente podemos pensar que somos nessa segunda viagem missionária de Paulo, né? Sobre Efésios, né? Livro de Atos, né? Sabemos que Paulo ele fez duas viagens sobre Efésios, né? E a primeira viagem dele foi curta, né? A gente podemos olhar assim em Atos, capítulo 18, versículo 21. Livro de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, do versículo 18 ao 21. Paulo ficou ainda muitos dias em Coríntios, por fim, despedindo dos irmãos, navegando para Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Efésios, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Eles, porém, entretanto, na sinagoga pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficaram mais alguns tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-lo outra vez. E embarcando, partiu para Efésios. Então, aqui a gente podemos olhar, né, sobre essa viagem do apóstolo Paulo. Ele passou em Coríntios, Efésios, aí ele deixou Priscila e Áquila, ele ficou pouco tempo, aí ele saiu e partiu para Efésios, né? Aí ele deixou lá Priscila e Áquila. Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre essas viagens de apóstolo Paulo, né? Então a gente podemos pensar, né, que sobre essa situação de Priscila e Áquila, né? A gente vê que ele ficou ali pouco tempo. As pessoas quiseram que ele ficasse mais, mas ele não quis. Deixou Priscila e Áquila, né, que ia continuar fazendo o trabalho, mas ele teve que partir. Mas ele deixou Priscila e Áquila pouco tempo ali, né, que ele havia ficado, né, em Coríntios. Também a gente podemos ver que ainda em 18, do versículo 1 ao 3, 18 do versículo 1 ao 3 aqui fala: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi em Coríntio. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recomendando, chegando da Itália, Priscila e sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo se aproximou deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com ele e ali trabalhava em ofícios deles e era fazer tendas. Então aqui a gente podemos ver sobre essa situação, né, de Paulo, né? A gente vê que eles encontrou Priscila e Áquila, né, e eles trabalhavam no mesmo ofício de fazer tenda, né? Então aqui a gente vê que Priscila e Áquila, eles estando lá nesse lugar que eles ficou, eles encontraram, era um rapaz chamado Apolo, né, que era eloquente, pregava, ele sabia tudo sobre a respeito do batismo de João, né? Ele era firme nessa situação, mas ainda ele estava meio fechado no sentido assim, sobre a situação de Cristo, né, que Jesus Cristo morreu, né, e ressuscitou, né? Então ele não tinha essa noção ainda, né? Então ele pregava muito bem, era eloquente, mas a Priscila
E Áquila, vindo isso, daí eles chegaram com Apolo, chamaram Apolo, eles ficaram com Apolo e ensinaram sobre essas coisas para Apolo, né? Então aqui a gente podemos ver sobre o trabalho de Deus, né, como ele é perfeito, e as coisas vai se juntando e vai se unindo, né, pelo crescimento da igreja. A gente vê com uma pessoa boa, uma pessoa firme, que pregava eloquentemente, pregava na sinagoga, e as pessoas gostavam de ouvir, que ele era muito firme no que ele ensinava, mas ele sabia tudo sobre a respeito da lei, tudo a respeito do Velho Testamento, sobre o batismo de João. Então, mas a gente vê assim que a mente dele, assim, os olhos dele estavam fechados sobre a clareza de Cristo Jesus, né? Que Jesus Cristo, né, era aquele que morreu, né, e ressuscitou, e agora tem que olhar para Cristo, né? A gente vê que Apolo, você vê como a viagem de apóstolo Paulo foi maravilhosa, né? Parece que tudo vinha de Deus, né? Deixar Priscila e Áquila lá. A gente vê que Priscila e Áquila fez um ótimo trabalho, né? E eles conseguiram, né, fazer que Apolo tivesse essa visão. Se a gente vê que Apolo, através dessa visão, né, as pessoas já gostavam de ouvir ele, aí ele continua ainda pregando mais e agora completando em Cristo Jesus. Então a gente vê que as coisas vão ter que se completar em Cristo Jesus. Então aqui a gente vê que essa ajuda foi muito bom, né? Então a gente podemos dizer que Paulo, né, ele saiu de Efésios com a intenção de voltar, né? E terminou a segunda viagem em Antioquia, né, de onde partiu nessa terceira viagem, né? Então a gente podemos ver que Paulo, né, estava sempre viajando, né? A gente podemos ver que ainda em Atos capítulo 18, do versículo 22 ao 23. Atos capítulo 18, do versículo 22 ao 23. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia, e passando ali algum tempo, e saiu, atravessou sucessivamente a região da Galácia e Frigia, fortalecendo todos os discípulos. Então aqui a gente podemos ver sobre essa situação de apóstolo Paulo, né? Ele fazia todas essas maravilhas, né? Pregando, ensinando e exortando, né? Então a gente podemos ver que ele ficou muito conhecido, né, por aquilo que ele fazia e ensinava, né? Então que a gente podemos pensar sobre todo esse trabalho de apóstolo Paulo, né, para a gente procurar entender melhor o que aconteceu com Efésios, né? A gente podemos pensar sobre o que, sobre o estudo do livro de Efésios, né? Então a gente podemos pensar o que, né? Antes de Paulo chegar de volta a Efésios, um outro pregador passou pela cidade, né? Apolo foi um pregador capaz de enlouquecer, de eloquente, mas chegou em Efésios com entendimento incompleto, né? A gente vê que o entendimento de Apolo, como eu tinha dito, ele era incompleto, ele não estava perfeito, porque ele não sabia tudo sobre Cristo Jesus ainda, né? E da obra do Senhor. Ele entendeu o plano de Deus até o batismo de João, mas evidentemente não conheceu o cumprimento do plano de Deus. João e seu batismo olhava para frente, ainda esperando a morte e a ressurreição de Cristo. Áquila e Priscila ensinaram este evangelista zeloso, e ele continuou a pregar ousadamente em outros lugares, principalmente na Alcaia, províncias que incluía a cidade de Corinto. E o relato desta história se encontra em Atos, né? Então a gente podemos ver, né, que o João, né, ele pregava, ele batizava tudo, mas só que ele tinha uma visão para frente, que o João Batista ele estava esperando, né, o Messias e Cristo Jesus, né, que sabia que as coisas iam se completar tudo nele, né? Então ele ensinou, e a gente vê que Priscila e Áquila aprenderam sobre isso, né? Mas a gente vimos que Apolo ainda não estava com sua mente completa, né? Como muitos, né? A gente vê que muitos ficaram no escuro e às vezes as coisas vão esclarecendo aos poucos, né? Foi por isso que Jesus também arrumou os apóstolos, ensinou tudo, para eles continuar ensinando, né? E as coisas foram esclarecendo, né? Graças a Deus que hoje a escritura que nós temos nas mãos aí, ela está tudo esclarecida diante de Deus, né? Aí a gente podemos continuar aqui em Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 28, né? Aqui fala sobre a terceira viagem missionária de Paulo, né, em Efésios. Neste meio tempo chegou a Efésios um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na escritura. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga quando Priscila e Áquila ouviram, falaram, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu
percorrer Alcaia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos para que recebesse, bem tendo chegado Apolo, auxílio muito aquele que mediante a graça havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provocando por meio da escritura que Jesus é Cristo, né? Então aqui a gente podemos ver a qualidade de Apolo que ele tinha de convencer os irmãos por meio das escrituras, né? Por meio das escrituras ele conseguia convencer muitas pessoas, né? Então as pessoas ficavam muito convictas naquilo que ele ensinava, né? Que ele ensinava com ousadia e ele conseguia conquistar tanto o judeu como o grego, né? Então a gente vê que depois desse apoio de Priscila e Áquila, que a mente deles cresceu mais ainda, a gente vê sobre a humildade, né? De a pessoa reconhecer diante de Deus, né? Vamos supor, você está trabalhando para Deus, de repente você acha que está completo, de repente alguém vem te ensinar alguma coisa que você não sabe, muitas vezes a pessoa pode ficar arrogante, quer debater, quer não aceitar, né? Aqui a gente podemos ver a humildade de Apolo, né? Que Apolo aceitou, ele ficou muito agradecido com isso, e depois ele continua ensinando do mesmo jeito que ele era eloquente, né? E ele conquistava, né? Tanto os judeus como o grego pelo trabalho de Deus. Então aqui a gente podemos ver, né? Que ele precisou, né, dessa ajuda, desse empurrão, e foi muito grato diante dele, né, que ele aceitou e continuou fazendo o trabalho de Deus, né. Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre essa perfeição, né. A gente podemos ver que o trabalho de Deus, né, ele é maravilhoso, né, diante desses irmãos, que eles foi se completando, né, todas essas coisas, né. Então a gente podemos ver que quando Paulo chegou a Efésio, ele encontrou um grupo de discípulos que nada sabia da vida do Espírito Santo, né? Então, aqui a gente podemos ver sobre o trabalho, né? A gente vê que Apolo, ele teve essa dificuldade, né? De não conhecer ainda a clareza sobre Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo chega em Efésios, ele encontra um grupo de irmãos, de pessoas que serviam a Cristo, mas não sabia nada sobre o Espírito Santo. Então, aqui a gente vê que mais um sentido assim, de um trabalho para a pessoa olhar para Cristo e fazer o trabalho de Cristo e conseguir convencer aqueles irmãos e acreditar nessa situação, né? Então a gente podemos ver esse aqui em Atos, capítulo 19, do versículo 1 e 2. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésio, encontrou ali alguns discípulos. Perguntou-lhe: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos o que existe o Espírito Santo. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê como Paulo chega em Efésios, a gente podemos ver que até se a gente olhar sobre os Efésios, fala sobre algum lugar assim muito alto, né? Aí a gente podemos ver que a apóstolo Paulo, quando chega, encontra esse grupo de pessoas e fala: e vocês receberam o Espírito Santo? Daí eles falam assim: não, a gente nunca nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo, não sabemos quem é ele, não conhecemos. Então a gente vê que daí o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre o respeito do Espírito Santo, né? Então aqui a gente podemos aprender, né, que quando não era um que faltava acontecer alguma coisa, agora o apóstolo Paulo chega em Efésios, encontra um grupo de irmãos que servia ao Senhor Jesus Cristo, mas também estava incompleto, que faltava alguma coisa para conhecer sobre a respeito de Jesus, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, como esses homens, né, foram importantes no trabalho do Senhor e como eles trabalharam, né, para fazer a vontade de Deus, para fazer o trabalho de Deus se completar, né, uma maneira correta, né, para surgir, né, todas essas coisas, né. Então a gente podemos pensar sobre isso, né. Pelo contexto, né, deduzimos que esses discípulos ouviram e aceitaram a mensagem pregada por Apolo antes de aprender a melhor de Áquila e Priscila. Paulo esclareceu o assunto mostrando que Jesus já morreu e ressuscitou e voltou aos céus. Enviou ao Espírito Santo, entendendo melhor desses 12 homens. Foram batizados em nome de Jesus em Atos capítulo 19, né, do versículo 3 ao 5, que a gente lê aqui, né? Paulo perguntou, então, que o batismo que vocês receberam, e eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e a saber, em Jesus. Ele, tendo ouvido isto, foram batizados,
batizados no nome do Senhor Jesus. Então aqui a gente vê que quando o apóstolo fala sobre o batismo, eles falaram que receberam o batismo de João. Então a gente vê que o batismo de João era o quê? Um batismo, né, que era de arrependimento também, mas para esperar aquele que vinha, né, sobre o Jesus Cristo, né? E aqui a gente vê que agora vocês vão receber o batismo sobre o Espírito Santo, né, para receber o Senhor, né, que as coisas se completam, né? Então a gente vê que esses discípulos que já foram se batizados por João, eles foram batizados novamente. Então aqui a gente podemos ver, né, que a Bíblia fala que há um só Deus, né, um só Senhor e um só batismo, né? Mas a gente vê aqui eles receberam o batismo de João, mas só que eles tiveram o privilégio de estar em vida ainda quando o apóstolo Paulo chega, né, e Jesus Cristo também tinha morrido, ressuscitado, e eles não sabiam de muitas das coisas ainda, e agora o apóstolo Paulo aproveita e faz o batismo sobre eles de novo, né? Mas só que o apóstolo Paulo tinha aquele poder de fazer o batismo sobre posição de mãos, né? Então, através desses batismos que o apóstolo Paulo fez sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, né? Começaram a falar em língua e várias das coisas daqui, que era o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos ver que as coisas, né, foi se completando, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? Aqui do versículo 3 ao 5, né, que a gente lemos, né? Então a gente vê que depois do batismo, né, Paulo impôs as mãos e eles receberam os dons de línguas e profecia do Espírito Santo, né? A gente vê que eles receberam essas coisas através do batismo de Paulo, né? A gente vê aqui no capítulo 19, do versículo 6 ao 7, fala sobre isso, né? Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falava em línguas como profetizava. E era ao todo uns 12 homens. Durante os 3 mesmo, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente e discutiu e presudia a respeito do reino de Deus. Então, a gente podemos ver, né, que as coisas foram se completando, né, através dos evangelhos, né, que os apóstolos iam fazendo, né? As pessoas, tinha muitos, né, que tinham se convertido através de João Batista, né? A gente vê que as coisas foi se completando, né, que através de Cristo que fez esclarecer muitas das coisas para os apóstolos, ainda ficou muitos irmãos naquela época, assim como se estivesse assim no escuro, muitas coisas eles não sabiam, muitas coisas estavam para acontecer, e os apóstolos, através de Cristo Jesus, foi revelando, foi ensinando e foi mostrando para eles, né? E através de um ao outro, eles continuaram o trabalho. A gente vê como situação de Apolo, né? Eles receberam o ensinamento de Priscila e Áquila, eles continuam fazendo aquilo que ele aprendeu de Priscila e Áquila, né? Então a gente podemos ver que isso é muito importante, né? E Paulo continuou, né, em Efésio por 3 anos. Então a gente vê que o apóstolo Paulo teve 3 viagens, né, sobre esse Efésio, né? Teve a primeira, que foi muito curta, que ele deixou Priscila e Áquila, depois teve a segunda e depois teve a terceira. Só que essa terceira viagem do apóstolo Paulo, ele ficou lá 3 anos. 3 anos é tempo demais, né? Para quem ficava para lá e para cá, né? Então, nesses 3 anos, ele trabalhou muito em Efésio, foi acontecido muitas coisas. E ele teve um problema também, que lá em Efésio, lá eles tinham muitas, aquelas religiões da deusa Diana, né? Então a deusa Diana era considerada como as das 7 maravilhas assim, de deuses, né? Então a gente vê que elas eram muito focadas naquilo, e o apóstolo Paulo teve muito sofrimento, muita perseguição sobre aquilo. Então o apóstolo Paulo teve que trabalhar duro para convencer aqueles irmãos a acreditar em Cristo Jesus, né? Que era um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Então ele trabalhou muito. Então o apóstolo Paulo, nessa terceira viagem, quando ele estava para ir embora, ele reuniu aquele monte de irmãos próximo deles. Aí ele falou, né, que vocês não vão ver mais o meu rosto nesta vida, né? Foi tipo uma despedida. Só que nessa despedida, ele deixa quem lá? Timóteo. Só que Timóteo, ele já estava já daquele jeito, já explodindo assim do Senhor, né, do Espírito Santo, já estava o trabalho perfeito, né? Muito conhecido mesmo. Então a gente muito vê que o apóstolo Paulo, Timóteo, ficou lá para fazer um ótimo trabalho em Efésio. E o apóstolo Paulo, quando ele se despediu e falou para aqueles irmãos que eles não iriam ver mais seu rosto, aqueles irmãos caíram em pranto, caíram em choro. Eles choraram bastante, porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, vocês não vão ver mais o meu rosto. E o apóstolo Paulo, ele foi para um lugar que ele mesmo falou, né? Precisa ver como Deus já estava prevendo tudo. O apóstolo Paulo já sabia de tudo. Nunca ele já falou que eles não iam ver mais seu rosto, quer dizer, vocês não
não vão me ver mais. Né? O apóstolo Paulo sabia que ali ele não voltaria mais. E o apóstolo falou assim, eu vou agora para um lugar que está me esperando lá, seria prisão, que ele ia ser preso, e muito sofrimento, açoites, várias coisas iam acontecer com ele, mas ele falou, mas é para lá que eu vou. Por quê? É para lá que o Espírito Santo me manda, né? O Senhor me manda. Então aqui que a gente podemos aprender com o apóstolo Paulo, né? Que ele fala, né, que ele fala que a vida dele, assim, no sentido, ele estava totalmente esvaziado para fazer o trabalho de Cristo, né? A gente sabe que muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas quando vai tirar férias, alguma coisa que pensa em viagem, muitas vezes a pessoa até fica procurando, se na internet procura lugares bons, bonitos, lugar assim que vai sentir algum conforto, né? Para ver o lugar, passear, né? A pessoa quer ter aquela paz naquele passeio, né? Então o apóstolo Paulo aqui estava programando uma viagem para ele, né? Ele estava para pegar um navio, né? Mas ele, o que ele falou sobre o passeio dele? Só bordoada, né? Vou passar por prisões e aflitos e perseguições. O sofrimento seria grande, né? Então aqui a gente podemos pensar, né? Sobre essa qualidade do apóstolo Paulo, né? Então a gente podemos ver, né? Que Paulo, né? Continua em Efésios por 3 anos, né? A gente vê que seria o quê? Muito trabalho, né? Ensinando na sinagoga e na escola de Tiro. Então a gente vê que por causa talvez por essa perseguição de Ana, muitas coisas que realizou, a gente vê que o apóstolo Paulo às vezes ficou com um problema de ensinar nessa sinagoga. Daí ele começou a ensinar numa escola de Tiro, né, que seria um lugar reservado que ele arrumou, e ficou ensinando as pessoas, mas ele ficou por 3 anos ensinando, então ele ensinou muitas pessoas em Efésios. A gente vê que Efésios, na verdade, a gente vê sobre um trabalho assim, que foi um trabalho realizado, teve muitas bênçãos lá, né? Então a gente vê que ele realizando milagres extraordinários e conduzindo muitas pessoas a Cristo. O trabalho de Paulo e outros discípulos em Efésios provocou um grande tumulto por parte dos seguidores da deusa Diana, né? Como foi falado, né? A gente vê que foi uma perseguição muito grande, então por isso ele ficou com esse lugar reservado, né? Na escola de Tiro, né? Que ficou ensinando essas pessoas, né? Então aqui a gente podemos ver que ele prosseguiu para a Macedônia e a Grécia, e na volta passou perto de Efésios, de Mileto, e ele chamou aos presbíteros da igreja de Efésios e convocou com eles, avisando sobre o perigo de lobos ferozes, entretanto no meio deles, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que aconteceu muitas coisas, né, que o apóstolo Paulo também ensinou, né, que ia surgir muitas coisas ruins, né, sobre eles, né, que seria perseguição de lobos, né, que seria pessoas com falsa doutrina e aquelas coisas todas, né, como a gente vê, como sempre acontece, né. Então a gente podemos ver em Atos capítulos 21, capítulo 20, versículo 21 e 23. Atos, está tudo próximo, capítulo 20, do versículo 21 ao 23. Vocês sabem que jamais deixe de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso, e vocês publicamente e também de casa em casa, o testemunho tanto de judeus como de grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo vai falando, né, para essas pessoas ficar firmes e nunca deixar de ensinar aquilo que foi revelado perante ele, né, que é do trabalho do Senhor Jesus Cristo, né, que é do trabalho perfeito, o trabalho puro, né, do jeito que eles aprenderam, né, do jeito que vocês aprenderam, vocês também vão ensinar, né, vão fazer aquilo, né. Então a gente vê isso também do versículo 23 ao 26, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que em prisões e sofrimentos estão à minha espera, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, e não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todos, receba no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastores e a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois de minha partida aparecerão no meio
de vocês lobos velozes que não pouparão o rebanho. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele prepara esses irmãos, né? Que fala, né? Que eles, né? Como foi colocado aqui, ele ia partir, que eles não iam ver mais seu rosto, né? E também fala que ia aparecer no meio deles, né? Lobos, né? Ferozes, que não pouparão o rebanho, né? Que seria pessoas ruins, pessoas mal. Então ele fala que apóstolo Paulo, como tinha colocado, que ele ficou por 3 anos ensinando ali em Efésios. Ele fala que falou: contra vocês, do seu sangue eu estou limpo, né? Porque eu preguei o reino de Deus e fiz o trabalho de Deus, do que tinha que fazer, né? Eu fiz tudo que tinha e agora seria o quê? É com vocês. Vocês já ouviram o que tinha que ouvir. Agora vocês sabem de tudo sobre a respeito de Cristo Jesus. Agora é entre vocês e Jesus, né? Do seu sangue eu estou limpo, né? Se por acaso alguém se desviasse ou tivesse algum problema que não quisesse aceitar mais, já não era mais o problema de apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo é que estava com a consciência limpa, né? Ele ia embora dali, de Efésios, mas ele ia com a sua mente tranquila, porque nesses 3 anos foi muito trabalho. Foi um trabalho duro, né? Ele conquistou várias pessoas, e a gente vê também sobre essa igreja de Efésios, que a gente vai estudar esse livro. Aqui a gente vê que é um livro que parece um pouco com o livro de Colossenses, mas o livro de Efésios ele trabalha mais sobre a igreja, né? Seria vários irmãos que surgiram ali, como fala ali aqui sobre presbítero e tudo mais, né? Surgiram igrejas fortes ali, né? Então ele fala muito sobre o trabalho da irmandade e o trabalho da igreja de Cristo Jesus, né? Como a igreja é importante, né? Então o foco do livro de Efésios é mais focado na igreja, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que o apóstolo Paulo, né, ele trabalhou bastante aqui nesse contexto, né? Ele fez um ótimo trabalho, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que ele foi, né, transferido para a Grécia, onde foi detido, né, por todo esse tempo, né? A gente podemos imaginar isso, né? Versículo 27 e 28, né? Porque deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo colocou como bispo para pastor e a igreja de Deus, o qual ele completou no seu próprio sangue. Então a gente vê que a igreja de Deus, né, a gente vê que Jesus comprou com o seu próprio sangue, né? Então a gente podemos pensar, né, sobre esses trabalhos maravilhosos que aqui foi colocado, né? Então a gente vê que Lucas encerra esse livro de Atos, né, falando sobre esse trabalho de apóstolo Paulo, né, colocando, né, sobre esse trabalho de Efésios. A gente vê que foi um trabalho maravilhoso, né? E como Paulo ainda, né, em Roma, e nos depois chegaram aqueles da cidade durante esses anos de prisão, ele escreveu esse livro de Efésios. A gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, ele escreveu esse livro de Efésios em Roma, que seria numa prisão. Então o apóstolo Paulo estava em Roma, estava preso, e ali ele escreveu o livro de Efésios, né? Então a gente podemos ver que, por mais que eu conheça assim, a maioria das pessoas, a gente vê que ele coloca, né, que foi apóstolo Paulo que escreveu o livro de Efésios, né? A gente vê que existe uma porcentagem assim, que não é nem considerado, né, quase nada, que fala, né, que escreveu esse livro de Efésios foi um irmão em Cristo, né, desconhecido. Mas isso aí não dá nem para levar em consideração, porque algumas doutrinas falam sobre isso, mas a gente podemos ver que mais de 90% a gente vê que é colocado como o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Efésios e Romas. E quem trabalhou bastante ali também foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo teve tempo também de escrever, porque ele ficou muito tempo preso. Então ficou muitos anos preso, e um homem que nem ele, jamais ele ia ficar parado sem fazer as coisas de Deus. Então ele escreveu o livro de Efésios, né, na prisão de Roma. Sobre esse esboço, né, eu peguei esse esboço assim, uma parte menos, eu não peguei assim, uma parte maior não, que ficava muito tempo assim, só falando sobre o esboço. Então, para o esboço, eu completei até aqui. Alguém tem algum comentário para fazer? Só para falar sobre esses comentários da introdução, alguma dúvida? Tem. Então, o que a gente podemos pensar o que aprendemos aqui sobre esse livro de Efésios, né? A gente podemos pensar, né, que há grandes similares entre Efésios e Colossenses, né? Um estudo paralelo dos dois livros mostra muitos pontos iguais. As escrituras paralelas, mas o livro não são iguais. Então a gente vê que ela é um livro meio paralelo com Colossenses, mas eles não são iguais.
Colossenses frisa sobre a primazia de Cristo, né? A gente vê que o livro de Colossenses ele frisa muito sobre a primazia de Cristo, né? E Efésios também fala sobre a primazia, né? Então a gente vê que é bem paralelo e bem parecido nesse instante, nesse ponto, né? Mas a gente vê que Efésios, mas ele destaca mais o papel da igreja no plano eterno de Deus, né? A gente vê que o livro de Efésios, além de falar bastante sobre a primazia de Cristo, mas ele destaca também mais sobre a igreja de Cristo, né? A gente vê que existe, né, esses debates sobre o destinário das cartas, né, sobre algum manuscrito, né, sobre a palavra de Efésios. Então a gente podemos ver que nós não entramos nessas discussões aqui porque não muda o sentido do livro para nós, né? A gente vê que o sentido do livro são maravilhosos. Se Paulo enviou esta carta exclusivamente aos Efésios, ou vários irmãos de diversos lugares, a mensagem para o dia de hoje, né, seria a mesma. A gente vê que esse livro de Efésios é um livro assim que ele é usado em vários lugares, é um livro muito bom. Então a gente podemos pensar, né, que entre esses assuntos trata neste livro, né, do livro de Efésios, né, fala sobre bênçãos em Cristo. Então a gente vê que o livro de Efésios fala muito sobre as bênçãos de Cristo, né, e fala também sobre a primazia de Cristo, né, como fala também sobre Colossenses, né, vai falar no livro de Efésios. E também o livro de Efésios também vai falar muito sobre a salvação pela graça mediante a fé, né? Então é um livro que vai ressaltar bastante, né, sobre a salvação pela graça mediante a fé, que a gente é preciso ter fé em Cristo Jesus, né? Devemos se pegar nessa graça de Cristo, né? E fala também sobre a paz de Cristo, né? Então a paz em Cristo é uma paz que tem que estar sobre a igreja, né? Que o livro de Efésios vai falar muito sobre a igreja, né? A igreja do Senhor. Então vai falar muito sobre a igreja do Senhor. O que tem na igreja do Senhor? Tem que ter paz na igreja do Senhor, né? Que a paz de Cristo esteja sobre a igreja do Senhor. Então a gente podemos pensar sobre esse plano eterno para a igreja, né? Então esse plano para a igreja é um plano de paz, né? Um plano de salvação, um plano de fé. Então tudo isso o apóstolo Paulo coloca sobre essas igrejas de Efésios, né? E fala sobre os dons concedidos da igreja para promover a edificação pela importância da santificação, né? Então a gente vê que a igreja ela tem que trabalhar nisso, né? Sobre a importância da edificação, sobre essa importância da santificação, né? Então a gente vê que a igreja ela tem que ser forte nisso, né? Sobre o trabalho, né, da santificação. E podemos pensar sobre a conduta cristã de várias relações, né? Vai falar muito sobre marido e mulher, pais e filhos, que fala sobre Efésios, né? Os servos e senhores de Deus, né? A gente vê como vai falar sobre isso, né? Sobre os pais, né? Que teve que educar seus filhos, não irritar seus filhos, que os pais têm que obedecer, os filhos obedecer seus pais. Então tudo isso vai trazer sobre o livro de Efésios. E o livro de Efésios também ele vai destacar também sobre a armadura de Deus para enfrentar os inimigos espirituais, né? Então a gente fala que os servos de Deus têm que se pegar muito na armadura de Deus, né? Então a armadura de Deus que seria o quê? A palavra de Deus, né? Que a pessoa se encaixar, né? É como se pegasse, né, no capacete da salvação, na armadura de Deus, ficar firme no Senhor, né? Para combater, né? As coisas inimigas, né? Então a gente podemos ver que vamos aprender tudo isso no livro de Efésios, né? Então aqui em Efésios, né? Eu vou entrar um pouquinho só no livro de Efésios também, que já está quase dando a hora. Então vou entrar no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu vou ler alguma coisa sobre o livro de Efésios, porque não vai dar tempo para falar muitas coisas. Efésios capítulo 1, do versículo do 1 ao 2, que fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésios e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, e como ele escreve, ele já vai falando isso como sempre, né, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre esses irmãos de Efésios, né, e fala também sobre seria, né, uma igreja fiel, né. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele conhece bem, né, sobre a igreja de Efésios, como a gente viu, né, que só lá ele trabalhou 3 anos, ficou 3 anos trabalhando lá, conheceu esses irmãos, né. Então, como ele partiu, foi colocado, né, que ele estava preso em Roma, e quando ele escreveu essa carta, então ele está se escrevendo sobre as coisas que ele se baseou quando ele estava lá, né, aqueles irmãos, eles ficaram firmes no Senhor, né.
Então o apóstolo Paulo vai agradecendo por isso, né? E vai falando, né, sobre esses irmãos, né? Sobre essas bênçãos espirituais, né? Então ele vai fortalecendo. Então aqui a gente vê no versículo 3 ao 4 também fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o apóstolo Paulo vai falando, né, que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe todas essas bênçãos, né? Bênçãos espirituais e de religiões celestes em Cristo Jesus, né? Então é aqui ele fala que assim, antes da fundação do mundo, né, o Senhor já escolheu as pessoas para ser irrepreensíveis e santas, né? A gente vê que sobre essa palavra santa também, que ele fala assim, que se você seja repreensível e ser santa, seria o quê? Seria ser separado, né? As pessoas santas, quando é colocado aqui na escritura, que fala muito sobre isso, as pessoas santas são aquelas pessoas separadas do mundo das coisas das trevas, né? Então a gente somos pessoas separadas. Eu tinha muita dificuldade de entender quando a palavra de Deus focava muito para a gente ser santo, como Deus é, aquelas coisas todas. Mas eu vejo que santo já seria esse resgate que Jesus teve, que deixou nós separados. Aí se nós, como não vamos conseguir ser santo que nem o Senhor, é claro que quando a gente falhar, temos nosso Senhor Jesus Cristo, né, que temos advogado, ele está como advogado dentro do Pai, que ele pode nos perdoar, né? Mas então, quando fala sobre os servos de Deus ser santo, uma igreja que santa, seria que vocês são separados, né? Separados do mundo, separados das trevas, e agora que vocês continuem assim, né? Quando fala continua assim santo, continue na igreja, continua firme servindo o Senhor, né? Então continua nesse caminho. Então o apóstolo Paulo ele vai afirmando sobre essas pessoas continuar nesse trabalho, né? Então, tempo para a apresentação. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele vai colocando aqui como Deus, ele já tinha preparado essa salvação dele desde a eternidade, desde o começo ele já tinha esse plano de separar as pessoas para ser santo, né, para ser firme e ficar como igreja servindo a ele até ele voltar, né? Então o Senhor já tinha esse propósito, né? Então a gente vai vendo sobre esse trabalho, né? Então a gente ficou aqui do versículo 1 até o 4, né?